Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, que alegria poder receber vocês aqui no nosso canal. Mais um início de semana, hoje feriado nacional, proclamação da República, 15 de novembro. Iniciamos mais uma semana aqui junto com você. Desde já quero lhe agradecer pela sua presença fiel conosco. Também pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, nos ajude a evangelizar, compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Nos siga também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e divulguem a nossa comunidade, nos ajude, colocando lá, compartilhando no seu grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram, para que a palavra de Deus possa ser multiplicada e chegar o mais longe possível. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre o nosso coração, tornar o nosso coração uma terra fecunda, para que a semente da palavra lançada possa ser fecundada em nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E rezando essa Ave Maria, queremos entregar a nossa vida, pedindo a nossa mãe a sua intercessão, também durante toda essa semana. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O evangelho de hoje está lá em Lucas, capítulo 18, versículo de 35 até o 43. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que Jesus o Nazareno passava. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante recuperou a vista e seguia a Jesus, glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje é um evangelho bastante conhecido, onde São Lucas ele conta aonde São Marcos vai dizer que é o cego de Jericó, Bartimeu, assim chamado. São Mateus também narra esse mesmo milagre, contando que havia não um, mas 2 cegos. O que importa, dentre as traduções do Evangelho, o que cada um conta é o feito. Antigamente, quanto mais era falado, quando dava numerologias de pessoas, 1, 2, isso era sinônimo de atestamento de que de fato aquilo aconteceu. Né? São Mateus era discípulo, estava presente. São Marcos era discípulo de São Pedro, que estava presente. E São Lucas foi discípulo de São Paulo, né? O evangelho chegou até ele e morou muito tempo com Nossa Senhora, que também seguia Jesus. Mas, de fato, o milagre aconteceu. E o mais encantador deste milagre são as palavras e a fé daquele homem. Quando ele chega próximo de Jesus, Jesus faz uma pergunta muito óbvia, né? O que um cego procura de mim? O que é que ele quer que eu faça por ele? Né? Obviamente, ele queria voltar a ver, o que denota também de que ele não era cego, ele ficou cego.
Mas isso é uma história para um outro momento. E ele pergunta: o que queres, né, que eu faça por ti? E ele diz: Senhor, que eu volte a ver. E Jesus ele fala: então veja novamente, a tua fé te salvou. Então, mesmo com tudo aquilo que dificultava a vida daquele homem, a forma como ele vivia, mendigando no caminho, e mesmo as pessoas querendo repreendê-lo para que ele parasse de gritar, mais ainda ele queria, porque ele acreditava, já tinha ouvido falar desse Jesus, que Jesus poderia curar a sua vista. E de fato foi o que aconteceu. E esse mistério de fé nos coloca também nessa mesma condição de que muitas vezes nós estamos em um caminho mendigando algo, onde nós esperamos algo que venha mudar a nossa vida, né? Aquele velho ditado que as pessoas muitas vezes esperam que as coisas caiam do céu, né? Quando na verdade Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Jesus está conosco todos os dias, porque assim Ele quis e assim Ele prometeu. Mas para nós, esse evangelho, ele é um chamado à fé. E a fé é estar cego, muitas vezes. Você não conseguir enxergar, né, nada além daquela esperança de que vai acontecer. Muitas vezes ser surdo, muitas vezes ser mudo, muitas vezes não ter tato, não conseguir tocar, né? Fé é acreditar naquilo que não se vê, não se sente, não se toca, não se escuta muitas vezes, mas mesmo quando não acontece nada em nossa vida, permanecer acreditando. Fé é isso. E foi o que o cego de Jericó, né, que lá no Evangelho de São Marcos é chamado de Bartimeu, filho de Timeu, este cego que ao longo da sua vida viveu nessa situação e quando viu esta oportunidade, não desperdiçou. E o que nós hoje conseguimos fazer com que esse evangelho possa mudar a nossa vida? Em que esse evangelho vai mudar a minha vida? Em que esse evangelho vai fazer com que os meus olhos se abram para um novo, para aquilo que Deus quer? Quanto mais o repreendia, mais ele gritava: Filho de Davi, tem piedade de mim. Quanto mais forte as tribulações na nossa vida, mais forte deve ser o nosso clamor. Muitas vezes nós desistimos, né? É muito comum que nós, durante a caminhada, nas dificuldades, nas lutas, a primeira coisa que nós fazemos é desistir. E o cego Bartimeu, quanto mais impediam ele, mais ele gritava, né? E mais alto ele gritava, mais alto ele gritava, na certeza de que o som da sua voz chegaria aos ouvidos de Jesus, que foi o que aconteceu. Então Jesus se deteve, parou e mandou que o chamasse. No Evangelho de São Marcos, ele fala que São Pedro chega para o cego e diz assim: coragem, levanta-te, ele te chama. Isso é muito forte, né? São Lucas, por algum motivo, omitiu isso aqui, e São Marcos, particularmente por ser discípulo de São Pedro, né, tem uma narrativa muito mais pessoal. Mas o importante neste evangelho, nesse conjunto daquilo que Deus realizou, daquilo que Jesus realizou, é este chamado a este homem de fé, que vivia nessa situação, mas acreditou, né, e insistiu para que o milagre acontecesse. Então, o que falta muitas vezes para nós, nas nossas vidas, é essa insistência, esta determinação, essa força de acreditar e insistir que o milagre uma hora vai chegar. Muitas vezes o milagre não vai vir da forma que nós queremos, mas o milagre ele vai acontecer, porque Jesus está conosco, né? Isso é uma promessa de Deus. Então, eu acho que o mais forte para nós iniciarmos bem essa semana é ter essa mesma perseverança. Haverá momentos durante essa semana que talvez seja um pouco mais difícil e que você chegue a ficar um pouco desacreditado. Isso pode acontecer. Mas
No final, quando a tribulação for forte, tenha a mesma fé deste cego. E grite e clame mais forte. E se Jesus não escutar, clame novamente, clame novamente, clame novamente. Aumente o tom da sua voz e clame novamente. E se preciso for, grite ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que Deus abençoe você e que Nossa Senhora interceda por essa semana na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.